Cheguei chegando para você e te desejando a paz do Senhor, muita paz e saúde para sua vida. Hoje nós estamos aqui com o programa Cultura Cristã na TV. Nós vamos falar sobre a história, sobre valores, sobre os símbolos, as crenças, a cultura cristã na sua essência, como é que ela chegou em Sergipe. Nós vamos abordar esses temas e muito mais. Vamos ter também clipes musicais com os nossos cantores sergipanos. E também vamos ter uma agenda completa e repleta de eventos para você. E hoje nós vamos ter aqui os convidados Pastor Wellington Santos e Alexandre Prado. Nós vamos conversar sobre a essência da cultura cristã aqui em Sergipe. Então não saia daí que eu volto já já. A Febracis, a maior instituição de coaching do Brasil e do mundo, idealizado pelo presidente PhD Dr. Paulo Vieira, que já impactou mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A missão da Febracis é transformar, impactar vidas e negócios, a fim de você viver uma vida abundante e de plenitude. Venha conhecer as nossas instalações e você vai viver o extraordinário. Conheça os serviços e as vantagens que a Vitalino Facilities oferece para o mercado sergipano há mais de 21 anos. Com a Vitalino Facilities, você terceiriza, ganha praticidade e reduz custos com mão de obra, além de outras vantagens. Acesse agora nosso site e saiba o que a Vitalino pode te oferecer. Serviços de copa, limpeza e conservação, jardinagem, recepção e muito mais. Acesse www.vitalinofacilities.com.br. E vamos de clipe musical de artista sergipano. A canção A Figueira faz parte do EP Por Tua Graça, do cantor e apresentador Daniel Andrade. Essa música é de autoria do cantor conhecido Armando Filho. Vamos assistir. Na figueira o que restou, quando nela Cristo frutos não achou, secaram-se as folhas, foi em vão a vida, a aparência toda se acabou. Veja na figueira o que restou, nela Cristo frutos não achou, secaram-se as folhas, foi em vão a vida, a aparência toda se acabou. É hora de muitos frutos dar e saber que a aparência nada valerá. Se eu não quiser os frutos produzir, sou um crente, eu sei, mas sei também que não serei feliz. Veja na figueira o que restou, quando nela Cristo frutos não achou, secaram-se as folhas, foi em vão a vida, a aparência toda se acabou. É hora de muitos frutos dar e saber que a
crente, eu sei, mas sei também que não serei feliz. É hora de muitos frutos dar e saber que a aparência nada valerá. Se eu não quiser os frutos produzir, sou um crente, eu sei, mas sei também que não serei, que não serei, que não serei feliz. Veja na figueira o que estou. Estamos de volta com o programa Cultura Cristã na TV. Nós vamos conversar com os convidados, o Wellington Santos, que é pastor, historiador, sergipano, também ministro de relacionamento da ACIBAMES, Associação Centro das Igrejas Batistas do Mato Grosso do Sul, e o Alexandre Prado, ele que é secretário-geral do CNDC, também militar, com a patente subtenente. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Vânia Macedo. Boa tarde, pastor Wellington. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, pastor Wellington Santos. Boa tarde, Vânia Macedo, nosso amigo Alexandre Prado e todos os telespectadores e, com certeza, internautas do programa Cultura Cristã na TV. Nós vamos iniciar falando sobre a cultura cristã aqui em Sergipe. E nada melhor do que um historiador e que já tem experiência nessa área para falar como que a cultura cristã chegou em Sergipe. Pastor Wellington, por favor, fala pra gente como que a cultura cristã chegou em Sergipe. Também quem foi, né? Quem foram os primeiros a instituir igrejas aqui em Sergipe. Bem, Vânia, para nós chegarmos à cultura cristã em Sergipe, nós não podemos deixar de voltar muito mais no tempo, entendermos que, de uma forma contemporânea, tudo se inicia no dia 31 de outubro de 1417, quando Martim Lutero, usado por Deus, assim faz a Reforma Protestante. Vemos então, no decorrer dos séculos, o Evangelho chegando no Brasil. Lutero é mundo, né? Em 1555, no dia 10 de novembro de 55, chega os primeiros evangélicos ao Brasil no Rio de Janeiro, os franceses que se instalam no Brasil. Passa-se mais 300 anos e a família real portuguesa, fugindo das tropas francesas, vem para o Brasil em 1808, mas o protestantismo de fato passa a ter forma no Brasil em 1810, quando é assinado o acordo comercial entre o governo português instalado no Brasil e os ingleses e as nações amigas. A partir daí é regulamentado, de certa forma, é norteado de que forma as igrejas, os protestantes poderiam atuar no Brasil. Foi algo limitado, né? Por exemplo, só podia cultuar a Deus na língua pátria
né, dos que estivessem a atuar aqui no Brasil, ingleses na língua inglesa, alemães na língua alemã e aí por diante. E mesmo assim não podia ter nenhum tipo de identificação com placas ou até mesmo construção que identificasse que aquele espaço era um templo religioso. E mesmo assim Deus foi abençoando muito os nossos pioneiros aqui no Brasil. E de uma forma concreta, a primeira igreja evangélica brasileira, ela toma forma dia 11 de julho de 1858, né, pelo reverendo Kelly, no Rio de Janeiro, com a igreja congregacional, né, na época a igreja evangélica fluminense, onde o reverendo Kelly foi o fundador da primeira igreja evangélica brasileira, né, igreja com autorização para poder funcionar. E a nossa história, Sergipe está ligado exatamente à história da Igreja Evangélica Fluminense. Por quê? Em 1863, chega ao Brasil, chega a Sergipe, melhor dizendo, o comportor Pedro Nolasco de Andrade. O que quer dizer comportor? Homens que vendiam literatura. No caso específico, se trabalhava com as Bíblias, até porque, mesmo existindo já uma igreja evangélica autorizada, e na sequência outras surgiram, mas ainda era restrito a propagação do evangelho no Brasil, não mais por questão do governo, mas sim por causa da igreja que predominava na época. E Pedro Nolasco chega a Sergipe, na cidade de Laranjeiras, em 1863, e infelizmente, já passaram informação para as pessoas da cidade que chegaria um protestante no navio que ancorou no porto de Laranjeiras, e o Pedro Nolasco foi recebido a pauladas e agressões. Nossa, e olha que só. As Bíblias que o Pedro Nolasco trazia, todas elas foram jogadas no rio Cotinguiba, né, pela população que o recepcionou naquele porto. E é bom frisar que Pedro Nolasco, quando eu falo que a história de Sergipe está ligada à igreja evangélica brasileira, é exatamente porque o Pedro Nolasco foi o primeiro brasileiro batizado na igreja evangélica fluminense. Ele foi o primeiro brasileiro a ser batizado naquela igreja, ou seja, tornou-se o primeiro brasileiro batizado em uma igreja evangélica protestante no Brasil. E foi ele quem trouxe o evangelho de forma oficial, onde se tem registros, para Sergipe. Pastor, E de Pedro Nolasco para chegarmos até a nossa primeira igreja, sim, que foi fundada em Laranjeiras no dia 28 de dezembro de 1884, pelo reverendo Blackford, e que por mais uma vez torna Sergipe inserido na história dos protestantes no Brasil, porque o reverendo Blackford, foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro em 1859. Então Sergipe é rico, né? A nossa história é muito rica, e é claro que esses homens e mulheres que, por exemplo, a primeira escola evangélica protestante do Nordeste foi fundada em Sergipe pela missionária Késia Cobo, por sinal, a primeira esposa de um pastor a residir em Sergipe, em 1892, né? Que foi a escola protestante de Laranjeiras, é a primeira do Nordeste do Brasil. Que referência, então, hein, pastor já vem a Wellington? educação, já vem uma série de outras coisas que são inseridas. Ô, pastor nisso, Wellington, então aqui para Sergipe é motivo de alegria, não é? Dentro do cristianismo. A chegada primeiramente do Pedro, né, Nolasco, que além de ter sido o primeiro batizado na igreja fluminense, lá no Rio de Janeiro, também chegou em terras sergipanas. E que pena que a recepção dele não foi tão agradável como... eu fiquei muito triste agora, eu não sabia desse detalhe, que ele tinha sido apedrejado, né, espancado, e as Bíblias foram todas jogadas no rio. Alexandre Prado, né, você aqui como o secretário-geral do CNDC, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Cultura Cristã. Se você já tivesse nessa época, você não ia deixar barato, não é? Porque... Não. Certamente com o desejo ardendo no coração
de servir a Jesus, nós íamos lá também para fazer a segurança, né, do Pedro Nolasco, não deixar que ele fosse recepcionado dessa forma, né? Mas a época era outra, né? Pastor, eu aproveitando ainda a fala aqui do nosso querido secretário-geral do CNDC, Alexandre, o que é o CNDC, né, na sua essência? Então, CNDC é o Conselho Nacional dos Direitos da Cultura Cristã. CNDC nasce da necessidade de se realmente estabelecer os direitos da cultura cristã aqui no estado de Sergipe e no Brasil. Então, nasce, né, aqui em Sergipe, né? Veja que essa cultura do evangelho em Sergipe, ela é muito forte desde lá do início, como a gente está aprendendo agora com o pastor Wellington. Então, ainda hoje a gente tem essa cultura de fortalecer, né, a cultura cristã em Sergipe. Então, nasce dessa necessidade de se estabelecer os direitos da cultura cristã. Porque a gente percebe que vários setores e várias classes estão buscando os seus direitos. E é justo que nós cristãos também reivindiquemos aquilo que a gente entende como nosso direito e não permitir que outras classes também queiram tirar os direitos que já nos são garantidos. Nos são garantidos pela nossa cultura e nos são garantidos também por lei estabelecida no Brasil. Isso mesmo. Olha só, pastor, que interessante. A cultura cristã, hoje com o CNDC já atuando com sede em Sergipe, não é, Alexandre Prado? E já marcando aí com a história que veio através do pastor Wellington sobre o massacre ao Pedro quando chegou aqui em Sergipe. Não é? Então, naquela época, ele teve digamos que uma rejeição de uma cultura cristã, do cristianismo ser trazido além da igreja que imperava na época. Né? Hoje a gente tem essa liberdade, essa amplitude de defesa, né, da história, dos seus direitos e conquistas. Não é, pastor? Então, voltando aqui para o pastor Wellington, que está dando continuidade a essa história fantástica da influência da cultura cristã em Sergipe, que eu quero também, pastor Wellington, se possível, o senhor falar para a gente se essa chegada, né, do cristianismo, da cultura cristã aqui em Sergipe, através do Blackford, da sua esposa também, que instituiu a primeira escola no Nordeste, que foi aqui em Sergipe. Olha só que honra, que satisfação, como eu estou feliz por isso. Será que mexeu muito com a cultura das pessoas, pastor Wellington? Impactou, talvez, na cultura das pessoas? Olha, quando nós falamos de cultura cristã, a igreja protestante no Brasil, e não foi diferente em Sergipe, ela passou a influenciar diretamente na cultura do nosso estado quando se organiza nas igrejas, e começou aí por Laranjeiras, com a primeira igreja evangélica do Nordeste brasileiro, presbiteriana, né? A primeira igreja evangélica em Sergipe foi presbiteriana. Bem, e o que acontece? Em Sergipe, onde se tinha uma igreja protestante, presbiteriana, na sequência os batistas e as igrejas históricas que foram para Sergipe, se tinha uma igreja e uma escola. E isso passou também a incomodar muito o sistema religioso da época, que, para vocês terem uma ideia, as escolas que hoje de renome aí em Sergipe, de cunho ligado a um segmento religioso aí do Estado, todas elas, na sua maior parte, foram criadas para ir de encontro à educação que os protestantes levaram para Sergipe. A um ponto que só restou aberta, que ainda hoje permanece, só o Colégio Americano Batista. E nós tínhamos muitas outras escolas evangélicas no Estado, e devido a essa pressão que foi feita na época, todas as escolas protestantes no Estado fecharam. Uhum. Mas o que isso trouxe de positivo? Os governantes precisaram, para suprir também essa necessidade de escolas evangélicas fechadas, se construir, né? Se levar à população no todo uma educação pública também de qualidade, né?
Então, até o primeiro pré-escolar aí de Aracaju, devido à importância que os evangélicos tinham na questão educacional, o primeiro pré-escolar aí do estado, de Aracaju, melhor dizendo, a diretora era uma protestante, né? E fruto lá de São Cristóvão, fruto lá de Laranjeiras. Outra coisa importante o comportor Torquato Martins Cardoso, em 1867, ele foi preso em instância por estar levando à população literatura protestante, e na época ele foi acusado e foi preso porque a Bíblia que ele vendia não tinha alguns livros a mais, como é tradicional da literatura apostólica romana. Ele foi preso por isso, e o imperador Dom Pedro II baixou decreto proibindo de qualquer cidadão brasileiro ser preso por venda de Bíblias. Foi mais um fato que colocou Sergipe na história dos brasileiros, do protestantismo brasileiro. E também o seguinte, as literaturas, a Bíblia e outras literaturas ajudavam na alfabetização de pessoas. E Sergipe sempre foi rico, né, nessa questão dos jornais. Laranjeiras, na época que foi fundada a primeira igreja evangélica aí no estado, existia mais de 20 jornais em Laranjeiras, só em Laranjeiras. 20 jornais? 20 jornais. É engraçado que o senhor falando nos mostra que havia uma implicância com a questão a Bíblia é protestante. Na verdade, não era a Bíblia protestante, é o que a gente quer estabelecer hoje, né? A Bíblia cristã, né? Que ela serve para todos os cristãos. Seja ele cristão protestante, seja cristão católico, né? É a Bíblia, é a palavra de Deus, né? É a cultura cristã que precisa ser difundida, que precisa ser ampliada, não só no estado de Sergipe, mas, enfim, no Brasil e no mundo, né? E nós tivemos assim os comportores que passaram por Sergipe, né, trouxe um outro momento para a história socioeconômica, sociocultural do nosso estado. O Sergipe se desenvolveu muito mais a partir do momento que os protestantes chegaram em nosso estado. Como nós falamos anteriormente, a primeira escola protestante presbiteriana do Nordeste, com a missionária Késia Kolbe. A Késia Kolbe era a esposa do reverendo Kolbe, né? E foi o primeiro pastor a residir em Sergipe. E foi uma família que marcou a história do nosso estado e também da nossa nação, porque os comportores que por aí passaram, eles influenciaram estados como São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Nordeste brasileiro. O Colégio Mackenzie, por exemplo, em São Paulo, teve a influência do reverendo Blackford, que foi fundador, como já falamos, da primeira igreja evangélica aqui do estado. É importante a gente saber dessa história, até porque o nosso tempo também já está chegando, né, ao final. Verdade. Mas é muita coisa para contar, mas a gente vai deixar o nosso público assim desejando mais histórias, e a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso. Então, assim, eu já quero agradecer a presença de vocês, a participação aqui com a gente, o pastor Wellington Santos e o nosso querido também amigo Alexandre Prado. Mas se vocês quiserem ainda fazer um fechamento bem rápido, por favor, fique à vontade. Por exemplo, os evangélicos que morriam aí, que faleciam aí em Laranjeiras, não tinham direito de serem enterrados nos cemitérios públicos, aliás, no cemitério da cidade. Tanto que nós temos aí um cemitério em Laranjeiras, que era o cemitério dos protestantes. Imagine você explicar a um filho seu que você não pode ter os mesmos direitos de um cidadão comum porque você é evangélico ou você ser protestante. Olha quanto trabalho você teria que ter na época, hoje, né, se ainda fosse, se aplicar isso forma. Aí. Vânia Macedo, amigos deste programa, que quando em Sergipe eu estava tanto sonhei, mas Deus é o Deus
dessas surpresas. Quantas orações nós fizemos há anos atrás e só hoje o Senhor realiza os milagres em nossas vidas. Então eu vejo esse programa como uma bênção dos céus para o povo sergipano. Amém. Vejo, Vânia, você dar continuidade ao sonho de Blackford, Kolbe, Pedro Nolasco de Andrade, de tantos comportores que foram pioneiros para a evangelização do nosso estado. E este seu programa, ele está sendo será nesse tempo, um espaço para que os cristãos evangélicos possam ter a sua história, a sua cultura difundida, e que quem possa participar desse programa entenda o quão rico é Sergipe na história para o protestantismo no Brasil. Grato por esta oportunidade, Deus abençoe a você e a toda a sua equipe, ao Prado e os demais integrantes do Conselho. Deus os abençoe, sucesso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor. Até breve. Com fé em Deus. Eu aproveito para fazer, o meu fechamento também aqui no programa, agradecendo, ao convite de Vânia e dizendo o seguinte, e é justamente isso que o Conselho quer fazer, é garantir os direitos da cultura cristã, garantir os direitos das pessoas que têm a sua cultura cristã, que são considerados cristãos, evangélicos e católicos. E não é para lutar contra outras pessoas que querem também os seus direitos. Nós não estamos aqui para brigar com outros segmentos. Nós estamos aqui para lutar também pelos nossos direitos, pelo direito da cultura cristã em Sergipe, no Brasil e no mundo. Muito bem, então você que está aí ligado com a gente, você que está participando, não saia porque a gente volta já com mais novidades para você. Fiador, calção, burocracia, cartório, lentidão nos processos. Você pode até não perceber, mas tudo isso acaba afastando você, proprietário, de quem deseja alugar o seu imóvel. Foi pensando nisso que a Valor Imobiliária, líder em aluguel de imóveis no estado, criou uma solução inovadora, o Cred Prime. Para você que deseja alugar um imóvel, o Cred Prime facilita a sua vida abrindo mão de fiador e calção. Sua assinatura é feita de forma digital, dispensando a ida ao cartório, e a sua chave está na mão em até 24 horas. Toda essa facilidade para o inquilino também beneficia o proprietário. Afinal, a jornada tradicional de um aluguel é muito burocrática, e com o Cred Prime tudo é feito de forma rápida e fácil, para você aproveitar o seu tempo com o que realmente importa. E tem mais, caso o inquilino não pague em dia, a Valor garante o aluguel e os encargos para você. Alugue com segurança. Alugue com Cred Prime. E agora é hora da agenda de eventos. Olha só quantas novidades. Maio é o mês da família e a Igreja Batista Sol Nascente trará vários temas abordando a família. Todos os domingos, às 9 às 18 horas e nas quartas-feiras, às 19h30. Nos dias 28 e 29, o Congresso Restaurando a Família. Você é o nosso convidado. E no dia 28 de maio, às 23 horas, vigília do 3º aniversário da Igreja Assembleia de Deus Leão da Tribo de Judá, no conjunto Luiz Alves 2, São Cristóvão, Sergipe. 21 de maio, às 14 horas, encontro presbiterial da UMP. Local e realização, Igreja Presbiteriana Filadélfia, em Estância. 7 de maio, Sergipe no altar, com as cantoras Rayane Vanessa e Midian Lima, no Shopping Premium, em Nossa Senhora do Socorro. Primeiro encontro de mulheres com Cristo,
dias 30 de abril, às 19 horas e 1º de maio, às 18 horas, na Casa de Oração Ministério Beleza de Deus, em Salgado, Sergipe. É difícil encontrar uma cultura na qual o cristianismo não esteja presente. Mas como distinguir aquilo que é específico da cultura cristã e como ela se expressa em meio a tamanha diversidade de povos e costumes? Isso e muito mais você encontra aqui em nosso programa Cultura Cristã na TV. Até a próxima semana!